esqueci de falar do meu bisavô do latim vulgar. Bom, agora já vem. If Portuguese were a person, a woman, what would it look like? How would it have grown up? Where was it born? How was its teenage years? That's what I'm going to do today. I'm going to do a metaphor about the history of the Portuguese language using the analogy of a person growing up, where it came from and all that, because assuming you're learning Portuguese, you will have to at some point say your name, where you come from, your age, where you grew up, how that was, and all that. So I'm going to do that in Portuguese alone, but I want to give this English introduction to guide you through it, so that you, to begin with, more relaxed, because you know what's coming, you know the content, the general idea, sort of a summary. I will get into that in a bit. And then you can get to know, so precisely relax and enjoy more, focus more on, I don't know, the verbs, the vocabulary that I use related to this topic of introducing yourself. And then at the end, there's a surprise. So I'll have an invite to go on a date with the Portuguese. More about that at the end. Don't forget to change the settings in case you need subtitles, either in Portuguese or in English. That should help you to get the gist of everything I say. And if you're excited about this kind of topic and content, give it a like and subscribe if you're really serious about learning European Portuguese outside of the box. So whilst I don't want to give away everything up front in English and sort of spoiling your discovery of what I'm saying in Portuguese, I do want to give you a general overview of what the plot is of the story that I'm going to tell. So in general, always bear in mind that I'm talking as a person, but I am in fact talking as the Portuguese language. So I'm saying, that my parents divorced because there was Galicia and Portugal, and then was independence, so you get just Portugal. I'm talking about my grandparents, so the origin of, where does Portuguese actually come from, so Latin and then all that. I'm talking about children I had, cousins, which would be other Romance languages. I'm talking about my early years, so Old Portuguese, and then what else? Teenagehood. So when I say my age, I mention what I'm talking about in truth is the centuries. What else? And then modern Portuguese. And then I talk about, in terms of, so I talk about my children, my cousins, I already mentioned that. I talk about love affairs I had, neighbors as well. So it was fun coming up with the relationships, what would equate to what. Other things in terms of, grammar and how do you want to express yourself, like introduce yourself to someone. Pay attention to how do I say the year. It's not common that you would tell someone the year you were born. Perhaps you do, but so there are two ways I say it, and pay attention, because when I say the full number, so 4 digits, in Portuguese we have to read the whole number. It's not like in English, so you say 2022. You do have to read 2022. Just here a hint. So I will use the past tense, of course, because I say I was born, so good to pick up some conjugations of the past tense. And then family vocabulary as well. So no family tree here, just plain old Portuguese history of the Portuguese language. I'm mixing up history and story because in Portuguese they're the same word, história. There you go, learn something else. So see you soon. Olá, eu sou portuguesa e sou do oeste da Península Ibérica. Sou de 43, mas atenção, século XII. Nasci em 1143. A minha mãe também se chamava portuguesa e o meu pai galego. Eles infelizmente divorciaram-se mesmo antes de eu nascer. Os meus avós, tanto paternos como maternos, chamavam-se romance. Acho que era um romance o tempo todo, um amor muito in love. Mas também infelizmente não os conheci. A minha mãe conta que antes dos meus pais se divorciarem, eles tinham uns vizinhos de um lado árabes, que parece que falavam muito alto, então estavam sempre a dizer açúcar, algibeira, e do outro lado germânicos, mas esses não eram tão simpáticos e falavam mais baixinho, então não apanhámos muita coisa do que eles diziam. Como
Como é que foi a minha infância? Ora bem, eu cresci numa casa em que havia muita liberdade. Às vezes dizia-se pão, outras vezes dizia-se pão, umas vezes era não, outras vezes era não, e as pessoas entendiam-se. Eu acho que o pior eram os meus pais, que nunca se entenderam muito bem na forma escrita. Umas vezes era ei, outras vezes era ei, ou seja, é i ou é y. Era confuso o diálogo entre eles. Eu tentava não me meter muito. A minha adolescência não foi problemática, como muitas vezes é, e portanto, assim por volta dos 16, 17, 18 anos, eu viajei muito, fui para fora, conheci várias pessoas, vários lugares e todos me deixaram uma marca. Um exemplo, assim, acho que o que mais marcou foi na América do Sul o chocolate, África o cachimbo, mais na Ásia adorei o leque, muito útil. Se tenho filhos, pois vai no Brasil, que foi o sítio onde eu fiquei mais tempo, tive uma filha, a portuguesa, também chamei portuguesa, mas achei que também seria confuso, porque a avó também se chamava portuguesa, a mãe também, então dei o nome de, acrescentei o brasileiro, portuguesa brasileira, neste caso. E no fundo, pronto, foi a minha filha primogênita. Depois disso ainda tive mais outros filhos. Tive então, que ficaram essas, então foi em Portugal, foi o mirandês e a gestual. E depois pelo mundo fora ainda houve mais. E esses outros filhos que eu tive pelo mundo, na verdade eu não tenho muito contacto com eles porque eles só me ligam quando têm interesse, quando precisam de alguma coisa. São 8. Então é São Tomé e Príncipe, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, Angola, Moçambique, ia fazendo uma asneira, Timor-Leste e Macau. Ainda tive também aí pelo mundo uns romances aí com os crioulos, mas que não me trataram assim muito bem. Usaram-me, na verdade. Usaram-me só para umas palavras bonitas, levaram para eles e depois largaram-me. Eu lembro muito bem, foi o São Tomé, foi o Príncipe, o Cabo Verde, a Índia, a Malásia, o Macau também lembro muito bem que me fez isso, o Hong Kong, qual mais? Acho que foram esses. Foi indecente. Mas tudo bem, foram relações bem apaixonantes. Tenho boas memórias, não guardo rancores. Há muita gente que me pergunta se fulano ou cicrano, se é meu primo, e na verdade eu não sei, não tenho a certeza porque nós somos muitos na Europa. Mas é assim, oficiais primos direitos tenho a França e tenho o espanhol e o italiano. Depois primo em segundo grau é só o romeno. E o espanhol é engraçado porque há muita gente que olha para nós e até acha que nós somos gêmeos. Mas eu digo, não tem nada a ver. Se nos conheceres um bocadinho mais, um bocadinho melhor, vês que não... somos primos, pronto. Temos diferenças, moramos muito perto um do outro, mas somos diferentes. E por falar em primos, eu devo dizer que vergonhosamente, só na idade adulta, lá pelos 19, 20, 21, é que comecei a conhecer os meus primos melhor. E percebi que eles sabiam... Havia, assim, áreas que eles tinham mais experiência do que eu. Então comecei a trazer essa experiência para a minha vida. Uma delas foi do meu primo francês, tenho a dizer. Do meu primo italiano foi o casino. Do espanhol foi... qual era? Caramba, adoro esta. Do inglês, que no fundo não é um primo, mas enfim, aqui somos todos família, estamos todos na Europa. Foi o gentleman, que é uma palavra que, enfim, dá-me imenso jeito. Que eu não consigo expressar isso, então uso essa. É um sinal de maturidade, não é? E por final, acho que é importante referir que, como na condição de mulher que sou, tenho as minhas flutuações hormonais, porque sou cíclica. Então, dependendo da fase do mês, posso ser mais portuense, posso ser mais açoriana, posso ser mais algarvia. Se estou com energia lá bem baixa, sou mais alentejana, madeirense, sei lá. Eu às vezes nem eu mesma me entendo. Então,
Acho que é importante esclarecer já isso, porque dependendo em que sítio é que me encontram, eu vou parecer diferente, tá? Mas é a mesma pessoa, eu continuo a ser a portuguesa. So, fancy going on a date? Well, virtually at least. That is actually possible if you check the link down below, and that could happen, who knows. If you can't make it, I will still be here next week. Também vais? Até lá. In the meantime, watch this video next. Adeus!